Estou um pouco nervosa, não sou muito boa a falar em público. Mas a palavra do Senhor diz que quando a gente faz um voto, a gente tem que cumprir ele. E eu fiz um voto ao Senhor, sexta-feira fez 3 anos. E eu falei com o Senhor que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, eu contaria esse milagre. Eu quero pedir perdão já de início, por não conseguir conter as lágrimas. Mas eu creio que este foi um dos maiores milagres que Deus fez na vida da minha família. Eu tenho 3 filhos e eu tenho um pequenininho ali que chama Davi. Com 3 aninhos, o Davi foi diagnosticado com câncer no baço. A gente via que a barriguinha dele aumentava muito, inchava, ficava bem saliente mesmo. E a gente às vezes não importava, pensava que ele comia algo que às vezes estivesse fazendo mal, pensava que era intolerância à lactose. E aí uma noite nós viemos do culto, eu encontrei um nódulo na axilas dele. Falei, isso não é normal, esse nódulo aparecer assim do nada. E fiquei, foi 1 dia, 2, com 3 dias esse nódulo não desaparecia. O Aías estava de plantão, o Aías sempre trabalhou no hospital. E eu falei, Aías, marca com a doutora Andréia uma consulta que eu vou levar o Davi. Eu levei o Davi, isso foi pela manhã. Ela falou que como o Davi tinha tomado um leite, ela pediu que o Davi ficasse em jejum até 3 horas da tarde. Para poder colher os exames e fazer um ultrassom do baço do Davi. Quando foi 3 horas, eu entrei na sala. O Aías ficou fora. O homem parece que é mais fraco para ouvir, para ver certas coisas, né? E o médico foi colocando o aparelho. Quando colocou o aparelho na axila do Davi, ele contou 8 nódulos. Ele começou a passar o aparelho na região abdominal e ele contou 11 nódulos no baço do Davi. O Davi estava com o baço estendido 10 centímetros a mais do que o normal. O baço é pequenininho, ele estava mais ou menos o triplo do tamanho. Cada vez que a doutora contava os nódulos, era como se um buraco abrisse e eu ia me afundando. Quando ela contou 11, eu não aguentei mais ficar na sala. Eu deixei o Davi na cama e corri ao corredor do hospital. Ali a assistente social do hospital me amparou e já começou a mexer com os papéis para levar o Davi para um hospital na capital de Salvador que chama Sara Kubitschek. O Davi já estava diagnosticado com CA e eles queriam levar o Davi para fazer um tratamento no hospital que tivesse mais condições que na minha cidade não tem. E aí ele via eu chorando, ele falava, mamãe, por que você está chorando? Eu falei, não, meu filho, é que você está dodói. Aí ele sempre foi vaidoso com cabelo, né? E eu passei a mão no cabelinho dele. Ele falou assim, mamãe, eu vou perder o meu cabelo? Eu falei, não, meu filho, você não vai perder o seu cabelo, porque o Deus ao qual a mamãe e o papai servem não vai permitir que isso aconteça. Isso foi numa quarta-feira. A igreja ao qual nós congregávamos lá na cidade, ela tem 53 congregações. Essas 53 congregações se levantaram em clamor em prol da vida do Davi. E nós descemos para a vitória no Espírito Santo. Entrou em clamor também toda a igreja de Medeiros Neto, que é a igreja do pastor Robson. A igreja de São Mateus. A igreja de Vitória. Todo mundo começou a entrar em clamor em prol da vida do Davi. E nós descemos para a vitória para ser marcados os exames. Para poder começar o início da quimo. E Davi chorando e dizendo que não queria perder os cabelos. Eu falei assim, o meu Deus e o Deus ao qual o seu pai serve não vai permitir, Davi, que isso aconteça. No dia que nós saímos, foram repetidos todos os exames. E a gente ali em oração, o Davi levanta de manhã e fala assim comigo, mamãe, eu fui dormir e eu colocava minha mão no meu bracinho e eu adormecia e Jesus vinha com a roupa muito branca e tirava cada carocinho com a mão. Eu falei assim, meu filho não está entendendo. O Senhor está adormecendo ele e arrancando cada nódulo com a mão. Então, irmãos, nós ficamos ali 8 dias naquela cidade e repetimos todos os exames. Os exames iam chegando por etapa. Cada exame que chegava dava negativo. Cada exame que chegava dava negativo. O último exame, para confirmação final da doença, veio negativo, irmãos.
nós retornamos para a nossa cidade vitoriosos, e o nome do Senhor, Ele foi engrandecido mais uma vez para a glória dEle. E eu creio que esse mesmo Deus que fez esse milagre na vida do meu filho, fez 3 anos sexta-feira, Ele fará coisas maiores aqui no meio de nós. Eu creio nisso. Eu lembrei disso, irmão, porque uma amiga minha lá de Tabatá, Cleonice, ela mandou uma mensagem para mim: Val, eu creio no Deus que você clamou pela cura do Davi. Eu falei assim: amém. Aqui na minha igreja tem uma criança que não está aguentando mais as quimioterapias. Essa criança tem 1 ano e 10 meses. Pede a sua igreja para orar por essa criança. Os pais são evangélicos e servos do Senhor. E ora, porque o mesmo Deus que fez o milagre na vida do Davi, Ele pode alcançar essa criança aqui. Eu falei assim: amém, Cleo. A gente vai estar orando sim no nome de Jesus. E nós vamos contar com a vitória, porque a vitória do nosso irmão é a nossa vitória. Nós temos que nos compadecer com a dor do nosso próximo. E eu peço à igreja que ore pelaquela criança lá em Tabatã, porque o Deus que alcançou a vitória para o meu filho vai dar a vitória também àquela criança. Amém, igreja? Aleluia, aleluia.